Boa noite, irmãos. Bem-vindos a mais essa reunião de oração das terças-feiras que temos feito em comunhão e para interceder pelos nossos irmãos, para louvarmos a Deus juntos. Mas antes queremos reviver um pouco os momentos abençoados que tivemos no culto de domingo lá na chácara, quando do testemunho do nosso irmão Arildo Reis, contando a respeito da bênção que Deus lhe deu através de um AVC que ele sofreu e agora está completamente recuperado. Vamos ouvi-lo e louvar a Deus junto com ele. Há 3 meses eu fui acometido no AVC, AVE, né, que agora não é AVC que eles falam, é AVE. E de manhã acordei já com problema, já não sentia as pernas, não conseguia falar direito, né? Falava, mas falava bem enrolado. Nisso a minha esposa acordou, vou chamar a Juliana, ligaram lá para a ambulância da Unimed e nisso meu filho entrou. Meu filho entrou chorando, clamando. Ele impôs a mão sobre mim e pediu para Deus me livrar da morte, para Deus tirar qualquer coágulo que poderia ficar ali. Não aconteceu nada. A partir dali, a minha vida começou a ser transformada, porque eu estava muito preocupado com o que podia acontecer comigo. A partir dali veio uma paz, invadiu meu coração. E o que aconteceu? A partir dali eu fui para a UTI, aí cheguei na UTI, não tem visita. Por causa desse negócio do Covid, tem visita, mas uma vez por dia, é 11 horas da manhã. Então, quer dizer, a de sábado eu perdi a visita. E eu preocupado com a Carmen e com as crianças, né? Porque, e agora? Eles não estão sabendo como é que eu estou. E lá, falou, bom senhor, tem que arrumar um jeito. Isso vem um anjo, ele manda um anjo para mim. Cabecinha branca, vem vindo, andando, aquele passinho dele tranquilo, doutor Olivo. Já vi ele de longe, ele entrando, notei que é grande, né? Ele entrando, passando, parou no médico, acho que para perguntar, e eu já ergui a mão. Eu não sabia que era comigo, mas eu falei, bom, ele me conhece, então eu vou ergui a mão. Aí ele já falou para o médico, acho que falou, já achei. Aí veio conversar comigo, conversou comigo, orou comigo, conversamos da vaca atolada. Doutor Olivo, nós vamos fazer em junho agora, já falei para o senhor no WhatsApp. Não pode escapar agora, porque se acontecer outra dessa, eu não sei se eu volto. E aí ele orou comigo, me deixou tranquilo, me deixou em paz. Daqui a pouco, falei, bom, e agora, né? Agora tem que esperar o doutor Olivo dar notícia lá para a turma. Isso, Deus manda outro anjo. Só que é mais baixinho, careca. Mas tudo bem, anjo a gente não escolhe, né, quem que é. Vem lá, o Chiquinho, vem conversar comigo, pergunta o que é. O Chiquinho já é mais assim, né, ativo. Já foi lá, sentou lá no computador, viu o que era. Chegou, tem 2 notícias boas. Uma notícia boa e uma ruim para te dar. Falei, vixe, tá boa pelo menos, né? Ele falou assim, a boa é que não tá aparecendo nada. A ruim é que eles não sabem o que é direito. Quer dizer, o que causou, eu acho, né? Que eu tava lá não era à toa, né? Aí fiquei com aquele negócio na cabeça. Foi embora. Aí no outro dia a Carmen veio. Aí no outro dia já saí na segunda-feira. Na terça-feira eu saí do hospital e fui para casa. O que acontece? O acolhimento da família é muito importante. Olha, eu recebi, primeiro, através das orações da igreja. Foram infinitas orações. Nem sei falar quanto. Depois foram as mensagens dos irmãos. Via WhatsApp, via telefone. E depois as visitas, que não podia muito nessa época do Covid, e não dá pra gente ficar saindo, visitando as pessoas e tal. Então alguns irmãos foram me visitar. Por coincidência, todos que foram me visitar eram parceiros das reuniões de terça-feira. A nossa sustentação de você entender realmente o que é o corpo de Cristo, que você faz parte. Eu estou notando isso agora, porque a perna direita tem que ajudar essa esquerda. O senhor Abílio sempre fala isso quando ele vai dar os exemplos, né? E eu falava assim, puxa, eu lembrei do senhor Abílio direto lá, porque eu falava, mão, mexe. O filho da mãe da mão não mexia nada. Mexe o dedo, nada mexia. Lá do esquerdo. Bom, eu falei, agora eu estou perdido, né? Estou na cadeira de roda aqui, agora como é que eu vou fazer? Bom, vamos, a família, meu filho, a minha filha,
minha esposa, tremendos. E falar, vocês também são da família que é lar cristão, a gente sabe como é que é isso aí. Aí Deus providenciou um rapaz. Até eu fiquei meio desconfiado, porque o Diego, a gente conhece o Diego, que nem eu tô aqui já, sei lá, 24 anos, não sei. E a gente conhece o Diego de meninão, época de acampamento, faziam aquela bagunça, não deixava ninguém dormir. Aí eu falei, caramba, Arildo. Não, pai, eu conversei com o Diego, ele falou, quanto antes o senhor começar, melhor. Eu falei, então tá bom. Fala para ele vir aqui. Na quinta-feira ele foi lá em casa. Pô, eu pesado, só o Arildo conseguia me levantar da cadeira. Eu não sabia como ajudar. O Diego chegou na quinta-feira fazer um negócio. Falou, não, isso aqui é facinho. Pá, pôs a perna aqui, não sei o quê, levantou. Como é que é um profissional? Aí já na sexta comecei com ele, sexta e sábado, já fiz fisioterapia. Aí começamos. Conclusão. O Senhor me livrou do leito da UTI, me livrou do leito da enfermaria, me livrou da cadeira de roda. Isso em menos de um mês. E já estou progredindo na fisioterapia, estou conseguindo andar, já estou conseguindo melhor falar, tal. É isso aí que Deus fez em mim. Ele me livrou da morte. Amém? Deus abençoe vocês. O Salmo 30 diz assim: ó Senhor, eu te louvo porque me socorreste e não deixaste que os meus inimigos zombassem de mim. Ó Senhor, meu Deus, eu gritei pedindo ajuda e tu me curaste. Tu me salvaste da morte. Estava entre aqueles em que iam para o mundo dos mortos, mas tu me fizeste viver novamente. Cantem louvor a Deus, o Senhor, vocês, o seu povo fiel. Lembrem do que o Santo Deus tem feito e lhe deem graças. Damos graças a Deus por essa bênção maravilhosa na vida do Arildo e louvamos a Deus agora cantando junto com o nosso querido irmão Nelson Bomilcar. Celebremos a Deus juntos. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Digo é o Cordeiro, digo é o Cordeiro, digo
a ti cantarei, louvar-lhes. Louvado seja o nome do Senhor. Seja sempre adorado em nosso meio, em nossas celebrações, em nossas vidas. Olá, meus irmãos, boa noite. Depois dessa ministração da música pelo nosso irmão Nelson, nós queremos agora, com toda a igreja, agradecer pela vida dele e orar por ele, e pela sua esposa Carla e por toda a sua família. Senhor nosso Deus, em primeiro lugar, nós queremos agradecer pela vida do Nelson, ó Deus, pela dedicação que ele tem colocado nos seus ministérios, Ministério da Palavra, Ministério da Música, e por isso agora, em nome de Jesus, nós queremos clamar, Senhor, que o Senhor conceda a ele toda a saúde física, toda a saúde mental, toda a saúde emocional, sobretudo, Deus, toda a saúde espiritual na vida dele. Pai, em nome de Jesus, abençoa-o, anima-o, encoraja-o, Deus, nos seus ministérios. E por onde ele andar, Deus, por onde ele andar, que o Senhor o proteja, que o Senhor o use como instrumento, Deus, na pregação da palavra, na ministração da música, de forma, Deus, que por onde ele passe as pessoas sejam abençoadas, as pessoas sejam tocadas, ó Deus, de forma que o nome de Jesus seja conhecido e reconhecido como o único Senhor e Salvador, para a tua honra e para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O nosso irmão e cooperador André Agnelli tem trabalhado incessantemente lá na CMC Boracéia, e é com ele hoje que vamos ter a nossa reflexão. Abramos o nosso coração para o que Deus tem para falar para nós nessa noite. Olá, irmãos. Hoje eu queria trazer uma reflexão sobre o texto de Tiago 5, 10 e 11. É um texto que fala sobre perseverança. E eu acho que nos dias atuais nossos, diante desse desafio da pandemia que nós estamos passando, é um texto que cai muito bem, né? É um texto que nos auxilia no nosso dia a dia, porque nós estamos passando por esse problema que é abrangente, que abrangeu todos, independente de classe social, independente de quem você é, de quem eu sou, pegou todos nós. E mesmo em meio também a essa pandemia que trouxe problemas para todo mundo, uma novidade, né, um desafio novo para todo mundo, nós também estamos passando por problemas no nosso cotidiano, independente da pandemia, muitos passando por alguns problemas. Então eu acho que a perseverança nesse momento nesse cenário atual nosso, ela é importantíssima. E a reflexão que eu queria trazer é justamente sobre ela. E esse texto fala que nós somos felizes quando nós perseveramos firmes. Então eu acho interessante a gente fazer uma reflexão sobre isso, e eu vou trazer 7 pontos que vai nos auxiliar a perseverar firmes na palavra e perseverar firmes nos momentos que nós estamos passando, cada um de nós aí, um momento diferente. Amém? O texto fala assim: irmãos, tomai como exemplo do sofrimento e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Como sabeis, temos por bem-aventurados os que perseveraram. Ouvistes da paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu. O Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Amém? Dentro desse texto, que fala principalmente, aqui está falando sobre perseverança, de sermos firmes na perseverança, e isso vai nos gerar felicidade, porque nós vamos, óbvio, conseguir enfrentar problemas de uma forma diferente e encontrar uma solução para isso. Dentro desses 7 pontos dessa reflexão nossa, o primeiro ponto é que nós devemos fazer sempre uma autoanálise nossa. Porque acontece, existe leis na vida que atuam continuamente e nós precisamos conviver com elas e saber vencer.
E dentro dessa autoanálise, nós devemos ver os aspectos comportamentais nossos, que muitas vezes nós estamos enfraquecidos por problemas comportamentais nossos, que prejudicam a perseverança nossa. Um exemplo é a falta de sabedoria. Muitas vezes nós estamos fracos na nossa sabedoria. E a palavra fala aqui em Tiago mesmo, né, que a gente tem que se a gente necessita de sabedoria, que a gente peça para Deus, que Ele dá deliberadamente para nós. E a falta de sabedoria, não aquela sabedoria nossa humana, que nós achamos que nós conseguimos, que nós somos bons, mas é aquela sabedoria do alto que faz com que nós tomemos decisões corretas, que faz que mesmo em meio ao problema, ao desafio que nós estamos passando, é aquela sabedoria que nos traz paz, que nos traz um refrigério diferente que nós não vamos conseguir na sabedoria humana. Então, esse é um aspecto comportamental que nós devemos fazer uma autoanálise para que possamos perseverar firmes. Outro aspecto, às vezes comportamental nosso, que nós estamos caídos nele, e isso prejudica, é o relaxamento. Muitas vezes nós estamos em meio aos problemas e estamos relaxados. Estamos relaxados porque às vezes achamos que nós não vamos conseguir vencer, ou que nós não enxergamos uma solução, ou somos relaxados pela comodidade nossa. Nós somos acomodados, e isso faz com que nós relaxemos. E esse relaxamento, o que acontece, gente? Esse relaxamento ele desvaloriza aquilo que você tem, e o pior é que ele desvaloriza aquilo que Deus está te dando. Por você não conseguir às vezes enxergar algo lá na frente, faz com que você se torne relaxado e você não enxergue aquilo que Deus já está te dando. Isso é relaxamento. Isso prejudica na nossa perseverança. Amém? Outro aspecto comportamental que prejudica a nossa perseverança, e nós devemos sempre estar nessa autoanálise nossa, é o relacionamento distante de Deus. Muitas vezes estamos passando por problemas e estamos distante de Deus. A gente não tem o relacionamento, justamente às vezes por esses problemas, faz com que a gente se distancie de Deus. Mas nós temos que estar procurando sempre, orando, lendo a palavra, sempre próximo, para que nós possamos justamente perseverar, para que a gente sinta esse conforto mais próximo de Deus. E isso muitas vezes nós relaxamos com isso e nos distanciamos de Deus. Outro aspecto é, por nós estarmos distante de Deus, a nossa fé esfria. E a nossa fé fria faz com que nós não perseveremos, porque a fé, ela enriquece a perseverança nossa. Ela faz com que nós nos enriquecemos e nós perseveremos cada vez mais. E muitas vezes estamos frios na fé porque estamos distante de Deus. E como está o nosso aprimoramento de fé? Uma coisa que nós devemos sempre ver dentro dessa autoanálise, dentro desse aspecto comportamental nosso, é vermos justamente a falta de aprimoramento da fé. Nós temos que estar constantemente, diariamente, procurando, buscando nos alimentar para que nós possamos crescer na nossa fé. Mas se estamos distantes de Deus, estamos frios na fé e não estamos aprimorando a fé. Então esses são alguns aspectos comportamentais que estão dentro, né, dessa autoanálise, que é o primeiro ponto de nós verificarmos como nós estamos para que nós possamos perseverar. Bem? O segundo ponto que nós podemos refletir dentro dessa palavra e dentro da perseverança é que nós temos que ter um entendimento, gente, um entendimento da situação, e para que nós possamos usar o nosso potencial. Quando a gente consegue entender aquilo que nós estamos passando, é mais fácil para que nós possamos buscar a solução disso. Muitas vezes nós estamos em meio ao problema e o que acontece? Nós não temos o entendimento daquilo. Nós estamos tão perdidos ou distante de Deus que a gente não consegue entender o que nós estamos passando. Nós estamos verdadeiramente, a nossa cabeça fica um trevo. A gente não sabe para que lado vai. Agora, a partir do momento que você consegue entender a situação que você está passando, é mais fácil você usar o seu potencial. É como um médico. Ele precisa saber o que o paciente dele está sofrendo, está sentindo, para que ele possa prescrever um tratamento. Senão não consegue. Um exemplo na palavra que fica fácil para a gente entender o que é a gente ter esse entendimento da situação é a mulher com fluxo de sangue. Há quantos anos ela sofria com esse fluxo de sangue? Até um momento que ela ouviu que Jesus ia passar por onde ela estava.
Ela então decidiu que se ela tocasse as vestes de Cristo, ela seria curada. Ela tinha entendimento da situação, do que ela passava, ela tinha entendimento da situação atual, ou seja, de que Jesus estaria passando por ali. Então, através desse entendimento do problema que ela passava, ela pôde agir. E se nós não temos entendimento, a gente não consegue agir. E ela teve esse entendimento, que ela tinha um problema, qual era o problema e qual seria a solução do problema para ela. E com isso fez com que ela utilizasse o potencial dela. E o nosso potencial chama-se fé. Quando nós entendemos o problema que nós estamos passando, fica mais fácil para nós utilizarmos o nosso potencial chamado fé. Ela utilizou o potencial dela chamado fé a partir do momento que ela decidiu que tocando as vestes de Cristo, ela seria curada. E nós precisamos então entender a nossa situação para que nós possamos pegar a nossa fé e com isso nós possamos utilizá-la e buscar a solução dentro ao meio do problema que nós estamos passando. Amém? Esse seria o segundo ponto. O primeiro, autoanálise. O segundo, nós termos entendimento da situação e possamos utilizar então o nosso potencial. Terceiro ponto, dentro dessa reflexão de como nós podemos perseverar firmes, seria aceitar a realidade do momento de vida. Quando a gente consegue fazer esse entendimento do que nós estamos passando, a gente aceita mais fácil. Que muitas vezes nós estamos no meio do problema e nós não aceitamos o que nós estamos passando. A gente não consegue aceitar, a gente culpa o outro, a gente inventa desculpas, mas a gente não aceita aquilo que nós estamos passando. Isso fica difícil, mas quando a gente lê, faz essa leitura do entendimento e a gente consegue entender aquilo que nós estamos passando, a gente passa a aceitar também aquilo que nós estamos passando. E quando a gente consegue aceitar essa realidade do momento que nós estamos passando, a gente consegue fazer uma leitura real, né? E a gente consegue, com essa leitura, ter uma visão para tomarmos decisões. Por isso, às vezes, a gente fica perdido e não consegue tomar decisões em meio a um problema, porque a gente não entende o que está acontecendo e a gente não aceita o que está acontecendo. Mas para que possamos perseverar firmes, gente, nós precisamos ter o entendimento, precisamos aceitar isso que nós estamos passando nesse momento de vida, para que nós possamos ter, então, essa visão, leitura real do que está acontecendo, para que nós possamos pegar o nosso potencial e tomarmos decisões corretas. Amém? Esse é o terceiro ponto, então. O primeiro, autoanálise. O segundo, entendimento. O terceiro, aceitação. Um quarto ponto que nós podemos destacar para que nós possamos perseverar firmes e, consequentemente, sermos felizes ao final dos nossos problemas, das nossas situações, dos nossos enfrentamentos, né, de desafios, é não se isolar. A tendência do humano, a tendência de nós seres humanos, é no momento de problemas a gente se isolar. A gente se isola, não quer contato com ninguém, a gente começa a passar aquela angústia e a gente vai se afastando dos outros e o pior, a gente vai se afastando de Deus. Então nós não podemos se isolar, né? E mesmo em meio a tribulações que nós estejamos passando, por meio a problemas, nós temos o quê? Que ter essa comunhão, principalmente com Deus e comunhão com os irmãos. Porque às vezes é um irmão, é um líder, um companheiro seu de evangelismo que vai te ajudar nesse momento. Ele vai te ajudar a ter perseverança. E se você se isola, você não persevera. E se você se isola, o pior, você abre uma brecha para que o inimigo entre e piore sua situação. Te traga depressão. Quando você se isola, é mais fácil você ter uma depressão. Mas se você não se isola e procura ajuda, é mais fácil você perseverar, porque Deus vai te ajudar, claro, é o principal, mas a comunhão também com irmãos vai te auxiliar nessa perseverança, para que você se torne firme, porque você às vezes vai estar caindo, alguém vai te levantar. É o que está em Eclesiastes, né? Melhor é serem dois do que um, porque se um cai, o outro ajuda a levantar. Agora, se você está sozinho, você vai cair, vai enfraquecer a sua fé, vai enfraquecer a sua perseverança, não vai ter quem te levante. Amém? Esse foi o quarto ponto, então, dessa nossa reflexão em cima de como nós podemos perseverar firmes. Autoanálise, ter entendimento, aceitação
e não se isolar. O quinto ponto dos 7 que eu destaquei nessa reflexão é não transferir responsabilidades. Isso é uma outra coisa que nós, como seres humanos, carnais, temos essa mania, não é? Eu passando por um problema, a culpa não é minha. A culpa é sempre de um outro, a culpa é do diabo, não é? Mas eu não tenho culpa. E pelo contrário, muitas vezes nós estamos passando por situações que são consequências de atos que nós tomamos. Às vezes nós temos atitudes que geram consequências boas e atitudes que vão gerar consequências péssimas em nossas vidas. E quando gera atitudes péssimas, essas atitudes geram coisas péssimas na nossa vida, nós costumamos a culpar outras pessoas. E não, nós temos que aceitar o que nós fazemos, nós temos que aceitar os nossos atos que geram consequências, boas ou ruins. Um exemplo, o que Adão fez quando Deus confrontou ele da questão de comer a fruta da árvore, né? O que aconteceu? O que Adão fez? Ele transferiu a responsabilidade para Eva. Ele falou para Deus, não, quem me deu a fruta foi a Eva. Ele não teve culpa, a culpada foi a Eva. Só que a gente vê o que aconteceu. A Eva, o pecado dela diz respeito a mulheres. O pecado de Adão diz respeito à humanidade. Tão sério que é. Então, não transfira a responsabilidade. Porque os atos foram praticados por atitudes suas e isso gerou consequências, sejam boas ou sejam ruins. Não transfira, porque quando você não transfere a responsabilidade, voltemos um pouco atrás. Você aceita, você entende e você aceita. E se você transfere responsabilidade, você não consegue aceitar. Isso vai te prejudicar na perseverança. Amém? Esse é o quinto ponto. O sexto ponto é ter paciência. O texto aqui que nós lemos fala de paciência, né? E muitas vezes nós não temos paciência. E a paciência, gente, ela produz 3 coisas em nós importantíssimas. E a paciência, ela interfere na perseverança. Ela produz em nós, ela nos livra da precipitação. Muitas vezes nós somos precipitados porque não temos paciência e tomamos decisões erradas, decisões que vai prejudicar a gente. E isso vai prejudicar a nossa perseverança, porque você vai tomar a decisão errada, você vai achar que Deus não está te auxiliando. Não é? Você vai culpar outra pessoa pela sua precipitação. A paciência nos produz um equilíbrio emocional. Ela nos livra da ansiedade e ela nos livra do desânimo. Porque quando nós somos precipitados, a gente toma decisões erradas, aí a gente fica cada vez mais ansioso, e por não acontecer nada, ou nós acharmos que não está acontecendo nada, né? Que Deus não está produzindo nada na nossa vida, a gente fica ansioso e começa aquela ansiedade prejudicar a perseverança, também nos desanima, porque a gente acha que nada está acontecendo e vai nos desanimar. Isso vai prejudicar a perseverança nossa. Então a paciência, ela nos livra da precipitação, a paciência ela produz um equilíbrio emocional em nós e a paciência ela nos livra da murmuração, que é outra coisa que quando nós não estamos firmes na perseverança, a gente começa a murmurar e aí a gente peca. Não é? Então esse é o sexto ponto que nós temos que ter para que possamos perseverar firmes e sermos felizes, é ter paciência. E o sétimo e último ponto que eu trago nessa reflexão, nós temos que aprender a deslocar o nosso olhar, tirar o foco da dor, tirar o foco do problema, tirar o foco da circunstância. Nós temos que aprender a olharmos na frente, nós temos que aprender a começarmos a ter um alvo da solução. E quando nós ficamos com o nosso olhar simplesmente nas circunstâncias, isso faz com que nós enfraquecemos na perseverança, porque a gente começa a não enxergar a solução e acharmos que Deus não está nos auxiliando, ou nós começamos a ficar perdidos. É ao contrário de Deus. Deus sabe o que nós estamos passando e Ele está olhando a solução lá na frente. E muitas vezes Ele já está dando para nós respostas, mas por nós estarmos focados no nosso problema e somente na circunstância, isso faz com que nós não enxerguemos o que Deus já está fazendo em nossas vidas. E muitas vezes Ele já está dando a resposta para nós. E o que acontece é que o nosso olhar está no foco e nós não conseguimos enxergar a resposta porque na nossa mente
que é tão fraca e tão curta, que enxerga somente o problema, faz com que nós achemos que Deus não está respondendo para nós. E Deus já está respondendo. Então, para que possamos perseverar firmes, nós temos que deslocar o nosso olhar da circunstância e olharmos o alvo lá na frente. Isso faz com que a gente persevere mais firme. Então, esses 7 pontos, gente, eu acho que faz parte dessa reflexão em cima desse texto que fala sobre sermos felizes quando perseveramos firmes. São 7 pontos que vai auxiliar a gente justamente a perseverar firmes. Uma autoanálise, um entendimento do problema, a aceitação da realidade para que nós possamos usar o nosso potencial. Também nós não nos isolarmos, não transferirmos responsabilidades, termos paciência e deslocar o nosso olhar. Deus, ele é fiel em todas as promessas dele e nós, por não perseverarmos, não conseguimos entender e enxergar isso. Então, essa é uma reflexão que eu gostaria de compartilhar com vocês e com certeza é uma reflexão que traz bênçãos em nossas vidas, porque é uma reflexão em cima da palavra de Deus, uma palavra que está nos instruindo no momento que nós estamos passando por esse desafio global. E eu encerro só na 1 Pedro 5,10, que traz assim para nós: Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Amém? Que Deus abençoe a todos. Obrigado, André, por essa palavra. Que Deus continue abençoando a sua vida ali naquele trabalho em Boracéia. E não podemos deixar de fazer um momento agora de oração pelos enfermos da nossa comunidade. Temos vários deles, inclusive alguns com a Covid-19. Se você conhece alguém que está enfermo e precisa da oração, cite aí, no momento em que estivermos orando, o nome dessa pessoa para que Deus possa abençoá-la também. Nós vamos orar com o nosso irmão Wagner Alonge. Olá, irmãos, boa noite. Vamos orar pelos enfermos. Senhor, nós, em nome do Senhor Jesus, queremos apresentar ao Senhor os nossos irmãos, aqueles que estão sofrendo por doenças, enfermidades, que precisam da Tua graça, da Tua ajuda, que o Senhor os abençoe. Oramos para que todos aqueles que estão com Covid ou se recuperando dele, que o Senhor, assim como os livrou e os abençoou, que o Senhor continue a sustentar esses nossos irmãos. Aqueles que estão, ó Deus, com outras enfermidades, que vão passar por cirurgias, a Tua graça, a Sua mão poderosa, esteja sobre eles, conduzindo, dando paz e a fé, ó Deus, necessária para que sejam curados, ó Deus, e recuperados. Lembramos assim da Thelma, que o Senhor a abençoe para que tudo ocorra dentro do seu propósito e vontade. Oramos também, Senhor, pela vida da Maria, nossa diaconisa, para que o Senhor esteja abençoando a Maria, Deus, com saúde, tirando dela, Deus, toda a infecção, inflamação, febre, aquilo que ela tem sentido, o Senhor tira e dá, Deus, saúde, restauração para a vida, para a saúde da Maria. Nós te pedimos por isso e por todos os que estão em tratamento por outras enfermidades, que o Senhor os abençoe, revelando sempre o seu propósito, a sua vontade, sabendo que na nossa vida nada acontece por acaso, mas estamos debaixo da soberania, do poder e, acima de tudo, do teu grande amor que conduz nossa vida. Assim nós te pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Wagner. Temos certeza que Deus está escutando e atendendo as nossas orações e vai curar os nossos irmãos que estão enfermos. E vamos agora orar pela nossa cidade de Bauru, uma cidade tão querida, uma cidade tão boa de se morar, pedindo a Deus pelas suas autoridades, para que eles tomem decisões acertadas, pela vacinação, para que possa correr tudo bem, que o máximo de pessoas possível seja alcançada e vacinada rapidamente,
que Deus abençoe e nos dê paz aos nossos corações, aos nossos lares, pela economia, por aqueles que são empresários, que têm seus negócios, por aqueles que trabalham e precisam da bênção de Deus. Vamos interceder por tudo isso, junto com o nosso irmão Alexandre Carrara Uchan. Boa noite, irmãos. Vamos orar pela nossa cidade? Me acompanhe, por favor. Senhor Deus, nós te agradecemos pela cidade de Bauru, te agradecemos porque aqui é o lugar onde o Senhor nos colocou, onde temos a nossa vida, a nossa família, onde a tua igreja existe e trabalha. Muito obrigado, Deus, porque é aqui que o Senhor tem nos sustentado. Queremos colocar diante de Ti agora esse momento que passamos de crise, nessa questão da pandemia. Em nome de Jesus, abençoa as autoridades, ó Deus, da nossa cidade. Capacita para que elas consigam lidar com toda essa situação. A nossa prefeita, os nossos vereadores, os nossos secretários, em especial o nosso secretário de saúde, ó Pai. Cuida, Deus, para que haja sabedoria, para que sejam tomadas as decisões corretas. Deus, que haja, ó Deus, a chegada sempre, todos os dias, aqui nós tenhamos as vacinas disponíveis, que toda a população possa ser vacinada, Deus, que todos estejam protegidos desse mal. Aqueles que estão internados, aqueles que estão passando por necessidades nessa questão, cuida, Deus, cura, tira dessa situação. As questões financeiras, econômicas, ó Pai, os empresários, aqueles que trabalham no comércio, na indústria, ó Pai, dá recursos, ó Pai, para vencermos essa crise, para que não hajam necessitados, para que não hajam pessoas passando necessidades básicas, como a fome principalmente, em nome de Jesus, que a tua igreja também seja levantada como apoio, ó Deus, como aquela que acode, como aquela que vai até o necessitado. Senhor, continua abençoando a nossa cidade, continua manifestando a tua glória, Pai, e que nós possamos vencer tudo isso, que logo essa pandemia termine, nós possamos retomar a vida dentro da tua vontade, Pai. Nós te agradecemos por Bauru, amamos essa cidade, nos colocamos na brecha como intercessores, prontos para abençoar, prontos para agir também no teu nome. Muito obrigado, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, irmãos. Fiquem com Deus. Irmãos, nós temos sido elogiados pelas nossas reuniões online, que têm sido tão abençoadas e tão caprichadas tecnicamente, e então queremos orar pela equipe que trabalha com isso, com dedicação durante a semana, buscando gravações, testemunhos, louvor. É um trabalho danado e difícil, mas que tem sido feito com muito esmero e com muita dedicação. Oramos pela equipe, por todos que trabalham nisso, pelos equipamentos, para que cada vez tenhamos melhores equipamentos, e pelo alcance que tem sido tão bom e que continue cada vez tendo mais acessos e abençoando mais vidas. É o que nós pedimos através da nossa irmã Vera Rodrigues. Boa noite, irmãs e irmãos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos e todas. Vamos então orar pela equipe do som e aos nossos irmãos que operam a TV SMC. Senhor nosso Deus, nós queremos estar te pedindo a tua bênção sobre a vida dos nossos irmãos que operam o som e também a transmissão dos cultos online e também das reuniões online. Pedimos a tua graça, a tua bênção, o teu cuidado, a tua proteção, o teu zelo, o teu amor sobre a vida de cada um deles, que o Senhor os enche de sabedoria, de tranquilidade, que o Senhor dê a eles a expertise na execução desse ministério tão importante para a igreja, que leva a sua palavra para milhares de pessoas. Que o Senhor possa instruí-los no seu amor, na sua graça e no seu poder, nos ensinamentos que são necessários a eles, para que todo o culto e todas as reuniões de oração online possa estar chegando a outros irmãos de uma forma muito clara, de uma forma muito precisa, e que as pessoas sejam edificadas através desse ministério tão importante neste momento que nós estamos vivendo de isolamento social e de pandemia. Pedimos a tua
bênção sobre eles, Senhor. Pedimos sabedoria, pedimos o cuidado sobre a vida desses irmãos, para que tudo possa ocorrer conforme a tua vontade e caia por terra toda e qualquer ação satânica no maligno sobre a vida deles, sobre a vida da execução desse trabalho, Deus. E nós pedimos que teu nome seja glorificado, Deus, no nome de Jesus. Amém. O nosso irmão Paulo Viaro, que é cooperador ali no trabalho em Arealva, ele e sua esposa Mazé estão completando 29 anos de casados. Que bênção, não, irmãos? Que Deus abençoe esse casal tão precioso na igreja. E nessa oração vamos acrescentar então também todas as famílias da igreja, para que Deus os proteja, abençoe. E também vamos orar pela liderança da nossa igreja, os pastores, presbíteros, diáconos, diaconisas, líderes de grupos. Que Deus abençoe a eles e as suas famílias. E vamos acrescentar também um pedido pela reforma que está sendo feita na chácara e que na verdade está indo de vento em popa, para que quando pudermos voltar plenamente às reuniões presenciais, vamos ter ali o salão na chácara completamente reformado. Que Deus abençoe aqueles que estão trabalhando ali. Quero lembrar também os irmãos do curso gratuito online, As Bases da Vida Cristã em Tempos de Crise, começando agora no dia 28 de maio, na sexta-feira, às 20 horas, e depois seguindo mais 4 sextas-feiras, às 20 horas. Vai ser muito bom, você não pode perder. O Clube Oance fez no sábado um drive-thru lá na chácara da CMC, com arrecadação de alimentos. Foi uma bênção, a criançada, além de se divertir, aprendeu muito, orou, pediu perdão pelos pecados. Foi muito emocionante. Você vê aí algumas imagens desse trabalho que tem abençoado muito as nossas crianças. Louvado seja Deus por essa equipe que se prontifica a trabalhar com isso. Vamos orar então por esses motivos que você está vendo aí na tela. Ore aí na sua casa e não se esqueça de estar orando sempre por esses motivos. E vamos orar agora com o nosso irmão Bruno Reis pelo trabalho em Portugal. Recebemos boas notícias do Geraldo Cremonese, nosso missionário ali. A situação em Portugal já está melhorando com relação à pandemia e já está havendo uma espécie de um desconfinamento. Eles já estão podendo fazer reuniões presenciais lá na casa missionária. Vocês vão ver, eles estão vendo algumas fotos aí desse trabalho. Que Deus abençoe. Essas reuniões têm sido gravadas e enviadas também para outros irmãos. Eles estão sempre participando das reuniões online aqui de Bauru. E que Deus os abençoe muito e esteja com eles nesse trabalho. Vamos orar com o Bruno. Boa noite, irmãos. Essa semana recebemos boas notícias de Portugal e gostaríamos de orar por eles aqui e pedir que vocês nos acompanhem. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos pelo Geraldo e pela Kátia que o Senhor levantou ali em Portugal para estar servindo aquele povo, servindo aquela nação. Obrigado pela vida deles, obrigado porque o Senhor tem levantado pessoas entre nós para servir em vários lugares do Brasil e do mundo. Te agradecemos por isso. Te agradecemos, Senhor, porque a pandemia tem dado sinais de melhora em Portugal, tem dado sinais e tem dado possibilidade de novas estratégias, novas ideias para alcançar as pessoas. Uma delas é a busca por um novo salão, por um novo local para receber essas pessoas, para acolhê-las. O Senhor abençoe esse novo local, que o Senhor abençoe, Pai, essa recepção aos portugueses. Em nome de Jesus também te pedimos pelas estratégias novas que a pandemia
nos exigiu. Lembro de cultos semipresenciais, cultos online, evangelismo online que tem acontecido em Portugal também. Capacito o Geraldo e a Kátia para poder ter ideias, estratégias para abençoar os irmãos, independente do canal que eles utilizem, seja online, seja presencial, que eles saibam o que falar para alcançar aquele povo ali, aqueles portugueses e todas aquelas nações que vivem ali dentro de Portugal. Também, Pai, te pedimos pelo Geraldo e pela Kátia, pelas vacinas que eles têm tomado, que não haja reações, não haja nenhum tipo de problema que atrapalhe eles ali, que atrapalhe o avançar deles na obra missionária ali. Em nome de Jesus, também te pedimos pela renovação da residência do Geraldo, que tem estado aí na iminência de acontecer, e a possibilidade de uma residência permanente, que o Senhor o abençoe, que o Senhor abra essas portas para ele, que isso seja uma confirmação de que ele estar ali em Portugal é a sua vontade. Nós te pedimos pelo trabalho missionário em Portugal como um todo, que o Senhor afaste de Portugal todo e qualquer falso mestre, toda e qualquer raposa que queira entrar no meio ali para levar embora as ovelhas do Senhor que estão debaixo do Geraldo e da Kátia ali. Senhor, abençoe-os para que eles tenham sensibilidade de enxergar isso. Abençoe o relacionamento da nossa comunidade lá com as igrejas locais ali de portugueses, que nós possamos ter bons relacionamentos e ser reconhecido por isso ali, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos por Portugal, te agradecemos por tudo que aconteceu até agora ali, tá? Em nome de Jesus, Pai. Amém. Bem, irmãos, chegando ao fim dessa reunião, só nos resta dizer que a lição 59 das ovelhinhas já está online para os pais fazerem com seus filhos. As contribuições e ofertas sempre lá no Banco do Brasil, ou Santander, ou pelo Pix, enviando sempre o comprovante para a nossa tesouraria. E nos vemos na reunião presencial lá na Chácara domingo, dia 23 de maio, um dia muito especial, porque afinal é o meu aniversário. Até lá, um abraço virtual e Deus abençoe.